líder do Chega, André Ventura, e também Ricardo Sá Fernandes, membro do LIVRE. Muito boa noite a ambos. André Ventura, começo por si. Colocando a questão desta forma, se tivesse sido um homem branco a dizer o que disse a deputada Joacine, que defendem o LIVRE a propósito desta proposta de descolonizar o património cultural português, teria tido o mesmo comentário? Boa noite também aos nossos telespectadores. Exatamente o mesmo, teria tido exatamente o mesmo meu comentário. Não está aqui em causa a raça, a cor da pele, a etnia. Mas se fosse um homem branco, mandava para que país de origem? Se tivesse um outro, seria para o seu país de origem. Devolvido foi usado e as pessoas perceberam, porque a linguagem usada pelo livro foi de devolver património que está em Portugal para as ex-colónias. Como se todos fôssemos uns imperialistas terríveis e o Estado português tivesse sido um criminoso toda a vida e agora toca de pegar no nosso património e entregar. O que me chocou não é a Joacine ser de raça negra, ou se fosse de etnia cigana, ou se fosse homem branco. Custou-me este tipo de afirmações que só tem um propósito, e só tem um efeito. É lançar um anátema sobre a nossa história. Dizer aos portugueses e à sua história que têm que devolver tudo. Eu faço a seguinte pergunta. E os hospitais que nós lá construímos? E as escolas? E o dinheiro que lá investimos? Também nos vai ser devolvido? Eu também podia chegar a um país qualquer, vamos imaginar a Guiné, e dizer assim, bom, o que eu gostaria, e olha assim, à minha volta, era que a Guiné nos devolvesse tudo o que nós cá investimos. Como é que me iam tratar os guineenses? É um anátema que os portugueses não precisam. É um problema que nós não precisamos. É estar sempre a atacar-nos e a atacar a nossa história. Eu acho que isso não é bom. Mas, portanto, repetiria a expressão. Exatamente igual. E não é apenas uma mera força de expressão. Nada, eu reparo. Porque eu ouvi uma explicação sua dizendo que estava a ser irónico. Irónico, sim. Portanto, a ironia é um recurso linguístico, sim. Não é? É uma força de expressão. Mas repetiria a ironia ou repetiria o sentido dessa ironia? Repetiria a ironia neste sentido. Ninguém quer uma deportação física. Isto fizer a esquerda, porque precisa agora, como vão votar favoravelmente o Orçamento de Estado, ou vão se abster, precisam de criar estes factos. Mas isso já a mim não me enganam. Agora, voltaria a dizer sempre isto e vou dizer sempre isto. Fosse o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PSD ou o PS, para mim há um ponto fundamental. A doutora Joacine, como eu próprio, sou deputado eleito pelos portugueses. Não fui eleito por nenhum outro povo estrangeiro. E, portanto, quando nem os outros povos nos pedem a restituição dos bens das ex-colónias... A deputada Joacine também é portuguesa. Claro, por isso é que estou a dizer. Mas, claro, qual é o sentido de, em vez de serem os outros a pedir-nos, ser uma deputada portuguesa a dizer assim, sim senhor, nós fomos uns criminosos terríveis e temos que devolver o nosso património a outros países. Isto faz sentido. Deixa-me ouvir a opinião do Ricardo Sá Fernandes. Ricardo, como é que contraria estes argumentos e como é que se posiciona perante eles? Bem, as coisas são o que são, não é? A Joacine Catar Moreira é portuguesa, nasceu em Guiné, faz esta proposta e o André Ventura acha que ela deve ser devolvida à Guiné porque se propõe que haja objetos que estão em Portugal devam ser devolvidos aos países de onde vieram, também a Joacine deve ser devolvida à Guiné, não devendo permanecer como deputada em Portugal porque não tem direito a isso porque defende este ponto de vista. E isto é absolutamente errado. É muito difícil de sustentar este ponto de vista do André Ventura, com todo o respeito, claro. Porque a Joacine Catar Moreira é portuguesa, tem exatamente os mesmos direitos que eu e que ele. E é profundamente, do ponto de vista do discurso, muito lamentável que, pelo facto de ela não ter nascido em Portugal, se lhe atira a cara, então se defende isso, o melhor é de você também ser devolvido ao país. Isto é do ponto de vista. Aliás, vem-se da direita à esquerda. É o sistema. É o sistema. Não é o sistema. Não. É o consenso das pessoas que entendem que isso não faz parte do património do que é Portugal. Então o que é que faz parte? É devolver o património? Que é dos portugueses? Não, desculpe. É devolver dinheiro dos impostos dos contribuintes? Olha, o problema... Você acha que isso faz sentido? Não, desculpe. Mas concorda com a proposta, já agora? Eu não sei porque é que hoje não está aqui a doutora Joacine, mas está um representante do LIVRE, é uma escolha que certamente terá sido do Oliveira ou do LIVRE. Não conseguiram, muito bem. Tem algum problema? Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas já agora gostava de saber se concorda com a proposta de Portugal ter que devolver bens às ex-colónias. Vamos lá ver. O que a proposta diz é que se faça um estudo, um levantamento do património para avaliar se justifica ou não a devolução de parte desses bens que estão em Portugal. Está na cabeça de alguém. Desculpe, isso está na cabeça de alguém. Vamos falar, mas você não sabe que no mundo esse é um debate que existe em todo o lado. Macron propôs isso também. E nós sempre tivemos costas voltadas para esse debate. Só o LIVRE é que agora trouxe esse debate. Nós não temos o direito
de nos pôr à margem desse debate, porque isso é um debate que existe hoje no mundo. Eu não defendo que a gente agarre no património que veio da África ou de outras ex-colónias e que seja entregue por isso. E o que nós lá investimos também nos vai ser devolvido. Mas isso é uma coisa que faz alguma espécie de sentido. Então não faz sentido. Os portugueses que lá estiveram, as famílias que lá estiveram, podem perguntar isso. Se em Portugal tivessem levado os painéis do Nuno Gonçalves nas invasões francesas, acha que devolveram-nos alguma coisa? Devolveram-nos alguma coisa? Tem a ver com a importância das obras. Mas quem é que faz isso? É uma deputada eleita pelos portugueses que diz isso. Vocês são os criminosos e têm que devolver peças às ex-colónias. Mas ela disse que eram os criminosos. Estou a dizer que são bens roubados, bens pilhados. Desculpa lá, leia a proposta. A proposta não fala nem de bens roubados, nem de bens... Então vamos devolver o quê? Bens que são nossos? Não, desculpe. São bens que são oriundos desses países, certo, e que, em certo contexto, podem ter uma tal importância histórica e simbólica para esses países que, no quadro de uma cooperação cultural, seja perfeitamente razoável que os portugueses os entreguem. Fica muito bem uma deputada eleita por Portugal. Mas o que é que... Ouça lá. O que é que isso tem a ver com o patriotismo ou com a defesa dos patriotismo? Sabe que essa proposta não é patriótica. Não, desculpa, não é patriótica. É lançar um anátema sobre os portugueses, sobre a sua família e sobre os que estiveram nas colónias. É lançar um anátema sobre a história de Portugal. Parece que somos todos uns criminosos, uns bandidos, uns imperialistas, e você sabe bem que a sua deputada, a primeira coisa que fez quando chegou ao Parlamento foi tirar uma fotografia num quadro e acusar-nos a todos de imperialismo e colonialismo. E o livro devia rejeitar isso. O livro devia rejeitar isso. Eu sou português, você também é. Todos aqui somos e orgulhamos da nossa história. Eu orgulho-me da minha história. Olha, agora deixe-me falar sem me interromper. Quem lança anátemas sobre a nossa história é o André Ventura, quando faz propostas que não têm nada a ver com a nossa história. Quando defende a prisão perpétua, quando defende a castração química daqueles que foram condenados por abusos sexuais. Isso não tem nada... Deixa-me acabar. Desculpe, deixe-me falar. Não tem nada a ver com o debate que estamos a ter. Desculpe lá. Castração química. Não. É que você... Quando quiser falar sobre isso, vimos aqui à volta. Eu assim não vale a pena, não é? Quer dizer, não estamos aqui na CMTV a discutir futebol. Não estamos aqui a discutir mas também não estamos a falar de castração química, de pedófilos, nem de prisão perpétua, acho eu. Peço para concluir então sobre esse assunto. Não, mas é que, de facto, deixa falar. Sobre o ANAP. Ele diz que sobre a história. Discutir o património que está em Portugal e que é oriundo da África, ou de outros sítios para onde os portugueses andaram, e equacionar a hipótese disso poder ser devolvida em função de um contexto histórico que isto não é patriota, eu entendo que é patriota. Entendo que o discurso do André Ventura é que não é patriota e está na linha de outras coisas, e foi por isso que eu falei, por exemplo, da prisão perpétua que ele defende, que não tem nada a ver com a nossa história. Não tem nada a ver com a nossa história, nem com tratamentos cruéis, como é o da castração química, que não tem nada a ver com a nossa história. Que há numa série de países democráticos. Que há numa série de países democráticos. Você não é capaz de respeitar ninguém. Desculpe lá. Deixe-me falar. Deixe-me falar. Não é um monólogo. Não. Mas é um debate em que cada um tem de falar. Muito bem. Pronto. Mas já falaste, ficou claro por isso. André Ventura, não admite em nenhuma circunstância devolver ou analisar quais é que são as obras que estão aqui em causa, ou que possam estar em causa, e que, enfim, todos nós já vimos o que está a acontecer em alguns dos grandes museus europeus e de países. Inglaterra, não é? A primeira vez que eu fui a Atenas, fui visitar, naturalmente, a Acrópole, e os guias gregos falavam com uma grande irritação do que tinham. E depois diziam assim: e o que não está aqui, podem a Londres ver, está no British Museum do Império Britânico. Eu acho que tem razão. Eu acho que... Entretanto, algumas das peças foram devolvidas à Grécia, porque eram dos templos e da cultura. Mas muitos dos frisos do Partenon não foram ainda devolvidos. Não foram ainda. Os gregos defendem isso e eu apoio os gregos. Isto faz sentido ou não faz sentido? Assim, isto é ficar na Inglaterra só porque foi um inglês que comprou num determinado contexto histórico. José Alberto Carvalho, onde é que isto vai acabar? Vamos acabar aqui a indemnizar a escravatura e o colonialismo como criar a ONU há não sei quantos anos. Nós estamos... Falem para as pessoas, olhem para as pessoas em casa e digam-lhes assim: olha, agora os seus impostos vão servir ainda para outra coisa, que é para pagar o colonialismo. Expliquem aqui todos. Mas quem é que está a falar disso? Sim, não, mas quem é que está a falar disso? Porque olha, Portugal deve indemnizar a escravatura. Portugal deve indemnizar a escravatura. É que nós começámos. Agora não estou a falar disso. É que daqui a bocado estamos a devolver as peças de arte. Estamos a fazer a revisão da história completa. Estamos a fazer uma revisão histórica. Daqui a bocado. Dos países todos envolvidos, Portugal e dos países daqui a pouco. Estamos a dizer que a nossa história foi toda cruel. Vamos começar a indemnizar pela escravatura, como agora alguns países querem, nas Caraíbas. Seja honesto. A começar a indemnizar. Não, sabe o que é pouco? Ninguém falou. É estar sempre a lançar um anátema sobre a nossa história. E querer
querem lançar anátomas sobre a escravatura, querem minimizar agora as obras. Porque não há ninguém. Há alguém que tenha dúvidas. Você é que lança anátomas sobre a Deixa-me só dizer isto. As pessoas que defendem a prisão perpétua como você é que lança anátomas sobre a nossa história. Eu prefiro isso do que violadores à solta. É a minha opinião. É a minha opinião. Eu sei que foi eu também. Eu estou de acordo consigo. Homicidas ficam na prisão o Eu resto estou de da vida. acordo consigo. É a minha opinião. Mas a minha também. Mas a minha também. Agora, a prisão perpétua, a castração química das pessoas, não. É a sua opinião. É a sua opinião. Pois é, mas a minha opinião é consentânea com a história. Como sabe, com os nossos valores. E a sua não é. Você não é patriota. Há vários estados Você não é patriota. Têm prisão perpétua e castração química, mas vocês não interessam. Não, você não é patriota. Não são a maioria e não são sequer apontados como os grandes exemplos São internacionais. democráticos. Eu acho que ninguém diz que os Estados Unidos não é um país democrático. Acho que diz que a Polónia não é um país democrático. Digo eu. França não é um país democrático. Mas não são os valores. Não são os nossos valores. Não são os nossos valores. José Alberto Carvalho. Você não é patriota. Se nós começamos, mais do que você Deixa-me colocar uma questão jurídica. deixa-me só Isto tem a ver um pouco. Gostava de resolver sobre isto. Tem uma questão onde é que isto jurídica. acaba? Se nós começarmos a dar a cultura, agora damos obras de arte, depois indenizamos pela escravatura, depois qualquer dia. Mas quem é que fala de indenização da escravatura? Devolvemos os espelhos a falar disso? Qualquer dia devolvemos os espelhos do Eusébio. Você tem que ser honesto a discutir. Parte de valor. Ninguém está a falar nisso. Vamos ser sérios. Deixa-me colocar aqui uma questão. É dinheiro dos portugueses. Deixa-me tentar centrar aqui a questão com um exemplo que não sei se estará juridicamente adequado, mas que, enfim, se for o caso, ambos poderão ajudar a clarificá-lo, que é a situação de decisões judiciais que têm incidido sobre cidadãos luso-americanos, muitos deles açorianos, que têm sido condenados por crimes nos Estados Unidos, que são julgados e condenados pela justiça americana e que depois, como pena acessória, são expulsos dos Estados Unidos e repatriados para o seu país de origem. Ou não. Porque muitos deles não nasceram sequer nos Açores, não nasceram sequer em Portugal, nasceram nos Estados Unidos. Isto é algo que sensato? A minha opinião, só me está a mudar a título de opinião, é evidente que eu defendo que para certos crimes que ocorram em Portugal, eu não consigo... Não estou a falar de um crime, não estou a falar de um delito de opinião, eventualmente. Também penso que não é isso que está em causa aqui. Agora, eu compreendo que Portugal, se condena alguém por terrorismo, um marroquino, não quer andar a passear nas ruas de Lisboa. Não é? E diga assim, já cumpriu a sua pena, podemos deixá-lo andar à vontade. Não é, nós sabemos que isto não funciona assim, vemos o que está a acontecer em França e em Espanha. Mas não é isso. A pergunta não é essa, é sobre portugueses, é sobre americanos que são expulsos. Mas nós podemos falar. Eles são descendentes de portugueses. É uma coisa completamente diferente. Aliás, porque nós temos um terço da população portuguesa, eu acho que esse dado muitas vezes é ignorado, mais de 5 milhões de portugueses vivem fora de Portugal, vivem em países de acolhimento. E vão para lá trabalhar, pagar impostos, esforçar-se, ao contrário de outros, vão para lá trabalhar, pagar impostos, esforçar-se, como se vê pela nossa diáspora. E olha, uma coisa que eu tenho a certeza. Mas aqui os imigrantes que nós recebemos também trabalham. Sim, eu espero que seja sempre assim, mas nunca me viu dizer nada do contrário. Não. O que digo é, tenho a certeza de uma coisa. É que não as suas posições tão pouco patrióticas. Você tem de defender o contrário do Estado defender. Tenho a certeza. Estar em linha com o seu antipatriotismo. Tenho a certeza de uma coisa. Não, o antipatriotismo é quem quer pagar indenizações às ex-colónias. Mas quem é que é antipatriota? Quem é antipatriota? Quem é que quer? Ninguém. Quem fala em descolonizar tudo, descolonizar a cultura, olha, veja o conjunto de artigos, Portugal deve pagar indenizações, olha, vai estar aqui, Portugal deve ou não pagar indenizações, e até os especialistas dizem que só caso a caso... Isto é uma pergunta. E veja as conclusões. É um artigo do Jornal Público que faz esta pergunta. Certo? E quem é que lançou o debate? Porque é que ele começa a surgir? Porque é que ele começa a surgir agora? Porque há uma intenção livre de descolonizar tudo. A proposta da Joacine Catar Moreira é uma proposta discutível, com certeza que é, mas é uma proposta. Ela é discutível, honesta e não tem nada de antipatriota. Devolvemos as coisas aos inventariar, estudar, analisar, através de especialistas de todos os países. Mas em que condições é que seriam devolvidas? Desculpa lá. Não está definido. Não, mas diga-me lá, mas uma pelo menos aqui. Não. Em que condições é que as devolveriam? Não está definido, depende das circunstâncias. Não está definido. Não, você não veja a proposta. Não, mas então como não está definido? Este quadro é bonito, vai embora, este fica. Então qual era a definição? A proposta é um programa para se estudar isso. O programa, vocês querem levar a arte pilhada e roubada. Querem lançar um anátema sobre os portugueses. Você é que utiliza a palavra arte pilhada e roubada. É verdade. Porque você tem uma perspectiva que não é patriota. Não é. Você quer confundir as pessoas. Não. Utilizando argumentos que não são verdadeiros e que estão contra aquilo que é o melhor património do país. Diga-me uma coisa, eu podia dizer ou não isto então? Os hospitais que nós lá criámos, queremos a devolução da
pergunto. Acha que isso tem alguma coisa Podíamos a ver? ou não? Acha Podíamos que isso tem dizer alguma coisa a ver com o Os outro? portugueses pagam impostos para Acha isto. que tem alguma coisa a ver Pagam com o impostos outro? para haver As obras de arte. Percebe? Mas ela acha que é diferente. Você é sério que acha que isso é parecido? Tal igual a uma verdade. Não digo que é igual, mas é investimento ou não? É investimento. Os portugueses. Quem é que pagou os hospitais que foram construídos nas ex-colónias? Quem foi? Foi Portugal, com os impostos também dos portugueses. Tem que utilizou também Ora os bem, recursos naturais por isso mesmo. É história. É história que Mas não temos. está a discutir Vamos fazer isso. agora o quê? Anular a nossa história? Mas ninguém Mas está a pensar em anular a só nossa para história. só A para única ensinar. pessoa que pensa em anular a nossa história é você. Só para ensinar, eu gostava de Só ter você aqui. pensa lá isso. Só para ensinar esta questão, eu gostava de ter aqui uma resposta concreta. Ou seja, André Ventura, há bocado não o deixei concluir, peço eu, mas admite, em alguma circunstância, a entrega ou a devolução de algum tipo de património cultural ou artístico aos países de origem, aos povos de origem, que na altura não eram sequer países, aos povos de origem. O que o livro não quer dizer é que a única circunstância Não, em que isso seria. Não é isso que eu vou chegar aí. Que a única circunstância em que isso seria admissível pensar para uma pessoa de bom senso comum, português, que seja eleito pelos portugueses, era dizer, bom, nós aqui cometemos atos errados, criminosos, pilhagens, roubámos, trouxemos à força, vamos devolver. É uma questão de justiça. Tudo o resto é parte da história do património de investigação, de cultura. Portanto, uma parte da Acrópole português. deve estar em Londres. E não em Atenas. Zé Alberto, eu sou eleito pelos portugueses. Eu cumpro-me responder por Portugal. Eu não admito que, em caso algum, Portugal devolva às colónias obras de arte. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Foram parte da nossa história, foram parte daquilo que nos sucedeu, parte do esforço de milhões de portugueses, e eu não admito que agora venham colocar isso em causa por qualquer estereótipo de racismo e de imperialismo. Eu não Não tem respeito. nada a ver com isso. Ricardo Sá Fernandes, deixa-me só perceber. Faz sentido esta proposta e faz sentido desenvolver e levá-la à votação e desenvolver este debate. Esta proposta é um programa que visa lançar um programa de discussão. Não visa agarra-se nas obras que cá estão e vão para os países de origem. Não. É um programa de discussão sobre essa matéria, como está a ser feito por todo o lado. E tem a ver com o melhor que é a nossa tradição, que é uma tradição de intercâmbio. Quer pagar aos outros. É uma tradição de intercâmbio e de interculturalidade. Isso é que tem que estar na agenda de uma agenda patriota para Portugal. Devolver património é uma agenda patriótica. Isso é uma coisa muito bonita. Mas não é devolver património assim, mas Não não. vamos lançar nada. Já ficou claro. Não é. Obrigado. Ficaram claras as posições. Obrigado. Aventura, Ricardo Sá Fernandes, muito obrigado por terem vindo ao Jornal das 8. A propósito deste tema, terei ainda daqui a pouco no Jornal das 8, depois do intervalo, a opinião de um comentador e historiador.